Neste vídeo eu vou mostrar como eu fiz orelhas de elfo pro meu cosplay de Tisso, o Mago Louco. Eu comecei pegando um pedaço de papel cartão e tracei o contorno da minha orelha para fazer um molde. Depois eu transferi esse contorno para outro papel cartão e desenhei a orelha de elfo à mão livre mesmo, mais ou menos no tamanho e formato que eu queria para fazer outro molde. Aí eu recortei essa orelha de papel e encaixei na minha orelha para ver como estava ficando e fui aparando e ajustando até ficar do jeito que eu queria. Aí eu peguei esse molde de papel e transferi o contorno para um EVA de espessura média, com uns 5 milímetros mais ou menos. Recortei o EVA com a tesoura mesmo e testei novamente para ver como estava ficando. Eu peguei um pedaço de arame galvanizado, dobrei e torci ele para ficar mais firme e fui colando o arame com cola quente nessa parte de EVA que vai encaixar em volta da minha orelha. Depois de colado, eu fui passando um pouco mais de cola quente por cima desse arame, fui molhando os dedos com água e fui apertando a cola quente, dando uma modelada nela para cobrir todo o arame. A cada passo eu fui testando para ver se o encaixe estava certinho ainda. Depois eu peguei a tesoura e fui aparando os cantos da orelha de EVA, tirando o excesso para deixar eles mais arredondados. Aí eu peguei uma lixa, eu uso lixa de unha mesmo, e fui lixando toda essa borda, alisando a superfície e tirando as imperfeições dos cortes com a tesoura. Depois de lixar, eu peguei um soprador térmico e fui passando sobre a orelha de EVA. O calor primeiramente sela o EVA, deixando ele menos poroso e com a textura mais lisa, mas também deixa o EVA mais maleável e assim eu consigo mudar ele de forma. Então eu fui dobrando e amassando a orelha de EVA para formar as curvas igual teria numa orelha de verdade. Fiz isso dos dois lados e fui comparando e ajustando até elas estarem simétricas. Depois eu terminei de cobrir as pontas do arame com cola quente e fui modelando com os dedos, lembrando de sempre ir molhando a mão com água para não grudar na cola e se queimar. Agora eu vou usar a massa de EVA, que para quem não sabe é uma massinha de modelar que quando seca fica com a consistência de um emborrachado. Peguei um pouco da massa e fui aplicando por cima de toda a orelha de EVA. Fui molhando e espalhando com os dedos até ficar uma camada bem fina. Depois de colar a massa em toda a superfície, eu usei um pincel macio para alisar e tirar as marcas de dedo. Depois que essa primeira camada de massa secou, eu peguei uma caneta e desenhei os relevos da orelha para ter uma base. Eu fui desenhando dos dois lados e comparando para ficar igual. Aí eu peguei um pouco mais de massa, fiz uma cobrinha e fui colando nas bordas da orelha para formar esse relevo. Fui alisando com os dedos e com uma ferramenta de modelagem arredondada. Novamente dei uma alisada com o pincel e fiz a mesma coisa na outra orelha. Eu acho mais fácil ir adicionando a massa de EVA por camadas e deixá-la secar antes de continuar modelando, porque essa massa é bem mole e é fácil acabar estragando uma parte que você já tinha terminado de modelar se você ficar mexendo na peça antes dela secar. Depois que essa parte das bordas secou, eu fui modelar a parte interna da orelha. Adicionei pedaços de massa aos poucos e fui novamente modelando com os dedos e com a ferramenta arredondada e alisando com o pincel para tirar as marcas. E aí, com todas as partes já secas, eu começo a pintura. Eu usei tinta acrílica e comecei fazendo uma mistura de vermelho com um pouquinho de roxo e verde para criar um tom de marrom avermelhado, que vai ser a cor de fundo das orelhas. Depois eu misturei um pouco mais de roxo e verde para fazer um marrom um pouco mais escuro, que eu passei nessas partes em baixo relevo, nas partes mais fundas da orelha, para dar a ideia de sombra. E aí eu fui esfumando bem, usando o pincel meio seco e um pouco uma esponjinha também, para deixar uma transição mais suave entre as cores. Depois eu fiz uma mistura de vermelho com amarelo com um restinho de marrom, para chegar num tom de pele um pouco mais claro do que o que eu tinha feito antes, e apliquei essa mistura com uma esponja, dando umas batidinhas de leve. Na parte da frente da orelha eu tomei cuidado para passar esse tom mais claro só nas áreas de alto relevo, sem pegar nessas partes mais escuras que eu tinha pintado antes para manter esse efeito de luz e sombra. Depois eu adicionei um pouquinho de tinta branca nessa mistura para fazer um tom um pouco mais claro e apliquei com a esponja da mesma forma.
Eu fui misturando as cores, comparando com a cor da minha orelha de verdade, para não dar uma diferença muito grande quando eu for usar. E eu gosto de pintar fazendo essa sobreposição de tons, porque eu acho que fica com um acabamento mais natural, mais realista do que pintar tudo direto de uma cor só. Por último, eu misturei um tom um pouco mais avermelhado e passei nessas partes internas mais escuras, porque eu achei que o tom de marrom estava frio demais. Eu esfumei um pouco com os dedos e passei um pouquinho na pontinha das orelhas também, para dar um aspecto coradinho. Finalizando a pintura, eu peguei um pó translúcido de maquiagem mesmo e passei com um pincel por cima da orelha toda. Isso ajuda a tirar um pouco do grude e o brilho que a tinta acrílica deixa, e achei que a superfície fica até com uma textura mais aveludada, achei que ficou bem parecido com pele de verdade. Para dar um toque final, eu adicionei uma argolinha de piercing na orelha só para combinar com a minha. E as orelhas de elfo prontas ficaram assim. Eu coloco ela só encaixando em volta da orelha e ajustando o arame, e achei que dessa forma é bem prático de usar, não precisa de cola nem nada. O único problema é que essa pontinha dos encaixes fica aparecendo, mas o ideal seria cobrir essa parte com o cabelo para esconder. Só que eu não tenho muito cabelo nessa região, então no meu caso não tem como. Mas essas orelhas foram feitas para usar junto com uma peruca, né? Então testando com a peruca desse cosplay ficou assim. Aí eu consigo disfarçar esses encaixes atrás do cabelo. Então é isso. E no próximo e último vídeo dessa série eu vou mostrar como fazer o livro mágico do personagem. Até a próxima!